Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Já estamos no domingo da 60ª, 60 dias de preparação. Próximo final de semana, 50ª, 50 dias, depois 40ª, 40 dias, e assim sucessivamente, de preparação para os mistérios que vão se seguir na celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, em preparação, sobretudo, para a Páscoa da ressurreição. Os católicos se preparam fazendo penitência para esses dias extraordinários do nosso tempo litúrgico. Então, estamos já nesse tempo de preparação. A igreja se veste de roxo, simbolizando a penitência. Não tem o glória, por exemplo, na Santa Missa. E no final da missa também não tem o ite missa est, mas sim o benedicamus Domino. O ite missa est, que significa ir, depois a missa acabou, mas para nós não acabou, seguimos com as penitências do tempo quaresmal, por isso que dizemos o bendigamos ao Senhor, benedicamus Domino. Então, tempo de penitência, de preparação, já ir nos preparando para a quaresma, que será bem pesado para nós. Os jejuns durante toda a quaresma, as abstinências também, tudo isso vai preparando a nossa alma para bem receber a nosso Senhor. E na missa de hoje diz o introito, então, exurge quare obi dormis Domine, exurge et ne repellas infine. Levantai-vos, porque dormis, Senhor. Levantai-vos e não nos desampareis para sempre. A epístola de hoje é impressionante, onde São Paulo fala sobre as lutas, o que se passou durante o seu tempo de apostolado, naufrágios, perseguições, açoites, traições, mesmo entre os irmãos, diz São Paulo. Quantas adversidades os judeus, perseguição dos judeus, açoites terríveis, fome, sede, nudez, incompreensões, e tudo isso suportando por amor a Deus. E o que não é isso, senão a nossa vida católica? Somos perseguidos por todos os lados, às vezes mesmo por familiares que nos veem, que estamos progredindo no caminho das virtudes, no caminho de Deus, no caminho do céu, e nos perseguem, nos caluniam, nos difamam, não nos aceitam. Em jornadas muitas, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha nação, em perigos pelo lado dos gentios, em perigos nas cidades, entre falsos irmãos, em trabalhos e aflições, em muitas vigílias, com fome e sede, em frequentes jejuns, em frio e nudez. Então ainda não sofremos nada, reclamamos bastante, murmuramos quando acontece alguma perseguição, quando alguém fala mal de nós, quando nos prejudica no trabalho, etc. No nosso dia a dia, também alguém faz alguma coisa que não suportamos. Isso não é nada em comparação com o que sofreu os apóstolos, os seguidores de nosso Senhor, como diz São Paulo. Porém, depois de ter perseverado tudo isso, Deus lhe deu uma graça muito grande. Foi arrebatado até o 7º céu, foi levado até o paraíso, e teve ali visões extraordinárias do que seria o céu. E ele não consegue nem descrever isso. Por isso que ele sofreu tudo isso. Depois de ter visto o céu, de ter visto a glória, de ter visto a recompensa de tudo que ele tinha que passar, então aí sim ele aprendeu a sofrer bastante, porque depois ele saberia que ia para o céu. Porém não foi fácil,
né? Inclusive um anjo, Satanás, né, diz ele, foi enviado para esbofetear. Imagine o quanto sofreu, não é, São Paulo. Em Damasco também dizem que o governador queria matar e ele fugiu, escapou pelas muralhas, descendo numa cestinha, não é, para não ser morto nem perseguido. Às vezes é o que nós fazemos hoje também para fugir dessas exigências do governo, escapar para não ser morto, não é? por esse governo, por essa nova ordem mundial, né, que nos persegue. Tudo isso também temos que sofrer e padecer, né? E observando sempre a vida dos santos, a vida dos mártires, a vida dos apóstolos. E sempre se gloriando em Cristo, não nas suas próprias forças, mas na graça, né, que lhe enviava nosso Senhor Jesus Cristo. Diz aqui São Paulo: foi-me dado um estímulo na minha carne, um anjo de Satanás, para que me esbofeteie. Por este motivo roguei ao Senhor 3 vezes, para que o apartasse de mim. E ele me disse: basta-te a minha graça, porque a virtude se aperfeiçoa na enfermidade. Então, os santos também sofreram muito com essas influências diabólicas. O cura de Ars, São João Maria Vianney, sofreu muitíssimo. Dizem que o Padre Pio de Pietrelcina também era esbofeteado pelo demônio terrivelmente. São Paulo e tantos outros santos que lutavam contra, essas influências do demônio, esse espinho na carne que fala São Paulo, e ele rogava a Deus, pedindo a Deus que livrasse esse homem das trevas, o demônio, essa coisa terrível, que era o Satanás ali lhe atormentando, e Nosso Senhor disse: lhe basta a minha graça. Então, às vezes temos que suportar tudo, até o Satanás, porém, se estamos na graça de Deus, vamos suportar tudo. Vamos aprender a sofrer, a entrar nessa escola do sacrifício, da renúncia, da mortificação, senão não vamos perseverar. E é o que diz Nosso Senhor no Evangelho de hoje, falando sobre a boa semente, que é a palavra de Deus. Eu estava comentando isso recentemente com um sacerdote amigo, sobre a doutrina, a dificuldade dos fiéis em aceitarem a doutrina católica. Eu tive recentemente na Colômbia, visitando alguns padres amigos e também os fiéis lá, fazendo confirmações, horas de confissões também, muita gente. Colômbia é um país muito católico, eu acho que bem mais católico que o Brasil, nesse sentido. É impressionante a fé das pessoas. Aqui vemos que a fé do povo brasileiro está um desastre. Quando vemos aquela multidão de fiéis ali rezando, pedindo a bênção, confissões, horas e horas de confissões, confirmações, muitas orações. Lá os fiéis começam a chegar às 5 horas da manhã para a missa diária. 5 horas da manhã, confissões, os padres já começam a pensar às 6 horas da manhã, Santa Missa, antes de ir para o trabalho às 7. Todo dia eles vão à missa. Então é impressionante e uma fé muito grande. E conversando com um padre, eu falei: nossa, eu estou admirado com o fervor dos fiéis e tanta gente na missa diária, 50, 60 pessoas na missa. Ele falou: eu não vejo isso em lugar nenhum, mesmo na tradição. E quando há, e nos domingos, isso durante a semana, nos domingos 200, 300 pessoas na missa, tem que ser 3, 4 missas para poder ir todo mundo. Eles também não têm igrejas, lá tem uma casa grande que eles alugam, e tem uma sala ampla, e ali onde eles dizem a Santa Missa, mas não cabe mais que 100 pessoas, então tem que ser várias missas para caber todo mundo. E conversando, falei: nossa, eu estou impressionado. Ele falou: mas padre, Monsenhor, aqui eles aceitam muitas coisas, são pessoas muito piedosas e tudo, mas a questão do controle de natalidade aqui na Colômbia é impressionante. As famílias não têm mais que 2 filhos. E por mais que insistamos, é difícil de que se aceite isso. Parece que a maçonaria, esses inimigos da religião, da igreja, investiram muito naquilo. Então, já nas escolas, nas universidades,
se fala muito desse controle de natalidade e planificação que eles falam, né? De planejar as famílias e tudo, então ter um filho, não ter, trabalhar, estudar, não sei o quê. Só sei que não tem filhos. E o padre insiste muito nisso, fala, a gente prega sempre, faz retiro, insiste, mas aqui há esse problema. Não temos famílias numerosas. É raro você encontrar famílias numerosas na Colômbia. E isso é meio tradicional. A fraternidade, no celibatismo, viver todos eles lá no modernismo pior ainda, né? E na tradição também há isso. E aí vemos essa dificuldade, não? A semente, que é a palavra de Deus, é lançada pelos bispos, né? Pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, pelos papas, os romanos pontífices. Essa semente é lançada, os ensinamentos, né? Porém, essa semente vai caindo aí na estrada, no meio do caminho, nos espinhos, em terra não muito fértil, e poucas em terra boa, como diz São Lucas, né, no Evangelho de hoje. A maioria não dão fruto, né, sufocam, nem sequer chegam a nascer, não têm raízes, não há um progresso, né, na vida espiritual entre boa parte dos fiéis. Sempre há resistência. O outro tema sobre a crise, a gente fala sobre a missa nova, os problemas do modernismo, do Concílio Vaticano II, dessa falsa hierarquia, né? Insistimos, falamos, e as pessoas não aceitam a realidade. Não, eu vou continuar na minha paróquia, aqui na missa nova, porque é pertinho de casa. Eu vou continuar levando minha vida liberal. Eu vou continuar indo à praia, no churrasco, no final de semana. Nossa, vai chegar o carnaval, festa e dança e tudo isso. Mas eu quero ser católico, e fica nessa. Não progride, porque não há renúncia. E a palavra de Deus não caiu, não entrou no nosso coração, não caiu em terra boa. Então não tem como produzir fruto. Estes não têm raízes, porque até certo tempo creem e no tempo da tentação voltam para trás. Então muitos começam, como eu costumo dizer, nossa missa, oração, terço, rosário, comunhões frequentes e tudo isso, porém alguns meses só. Depois, quando vem as tentações, volta para trás. Põe a mão no arado e olha para trás. Né? Nossa, né? Eu podia dialogar com o pecado. Nossa, porque eu deixei essa vida assim, nossa. E aí começa. Não, é muita oração. Esse negócio de santidade não dá para mim. Nossa, 10 mandamentos eu tenho que seguir, ainda os mandamentos da igreja, meu Deus. E aí vai abandonando tudo. Não cria raízes, não tem fundamento. Não tem de fato uma vida de oração sólida, uma vida sacramental sólida. São os que a ouviram, porém, indo por diante, ficam sufocados pelos cuidados, riquezas, delícias da vida e não dão fruto. Delícias da vida, riquezas, bens. As criaturas, qualquer apego, diz São João da Cruz, qualquer apego basta para não podermos cumprir essa jornada, para chegar ao céu, ao termo, a visão beatífica. Qualquer coisa, qualquer apego, qualquer cuidado, podemos nos desvirtuar do caminho verdadeiro. Ficamos sufocados, como aquele jovem rico, que foi procurar a Nosso Senhor e disse: Mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna, a salvação? E Nosso Senhor disse: segue os mandamentos. Ele falou: não, isso eu já sigo desde a infância. Os mandamentos de Deus, observo tudo. Aí Nosso Senhor ficou encantado, assim: nossa, alguém que segue a lei de Deus, um jovem rapaz. Assim. Aí Nosso Senhor disse: então, se queres ser perfeito, pega tudo que tens, e vende tudo e dá aos pobres. Aí ele se entristeceu, porque era muito rico. Aí não podia fazer aquilo. Não, seu coração ainda estava apegado aos bens, às riquezas. Então, às vezes, temos que nos desapegar de tudo. Temos que viver, claro, senão ninguém... E nesse mundo, hoje em dia, também ninguém vive sem dinheiro, mas ter o necessário, não pôr a sua vida para aquilo,
para o trabalho, para os bens, né? Como diz o outro, vive nos bois, numa fazenda, não sei aonde, trabalha. Você vem à missa, não trabalha no domingo, meu padre, monsenhor, eu trabalho de domingo a domingo, não tenho tempo para rezar, para nada, para ir à missa, está se dedicando a esse mundo aqui, né? Não às coisas de Deus. Temos que ter tempo para tudo, nos dedicar às coisas de Deus e também, ao mesmo tempo, às coisas dos homens, às coisas materiais. Mas não dar total apoio ou apego, mais às criaturas que a Deus e a vida espiritual. Mas aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com coração bom e ótimo, a retêm e dão fruto pela paciência. Então, nosso Senhor vai dizer que, de fato, quem persevera, quem dá bom fruto, é quem ouve a palavra de Deus com bom espírito, com bom coração, né? E dá fruto pela paciência. Então, por mais que às vezes seja difícil, nossa, o bispo hoje falou que a nossa família tem que ser numerosa, falou que temos que fazer penitência, que temos que fazer mortificação, que temos que suportar o próximo, sofrer tudo por amor de Deus, abandonar o mundo, as coisas do mundo, as coisas criadas, levar mais uma vida de oração, não dá muita bola para o trabalho contínuo, sempre até nos domingos. Nossa, quantas exigências, né? Ser uma família católica de verdade, isso é tudo tão difícil, a pessoa sai da missa e não esquece, não liga para nada. Então, esse não vai dar bom fruto. O que dá bom fruto é aquele que ouve e põe em prática. Ouve a palavra de Deus, recebe no seu coração de bom grado e diz, não, eu vou me esforçar, de fato, para passar pela porta estreita, para levar uma vida mais de silêncio, de recolhimento, de espiritualidade, ir à Santa Missa, me confessar, fugir das ocasiões de pecado, ser mais mortificado, mais vigilante, né, em todos os sentidos. Vou me esforçar para isso. E aí começa na luta, no combate espiritual. Aí esse dá bom fruto. E com paciência, porque a maioria abandona, como diz nosso Senhor. A maioria começa, porém como não tem raiz, como não tem fundamento, morre. A planta seca. A mesma coisa somos nós. Se com paciência, todos os dias, suportando aquilo ali, os açoites, as perseguições, os naufrágios, como diz São Paulo, suportando tudo, os bofetes, as pancadas que recebemos de Satanás todos os dias, suportando com paciência, em oração, em união com nosso Senhor Jesus Cristo, aí vai tendo progresso, adiantamento. Vamos dando bom fruto. Mas se não for assim, com paciência, com resignação, como nosso Senhor carregando a sua cruz até o Calvário, não vamos conseguir perseverar. Um outro caminho mais fácil e seguro para chegar ao céu, como ensinam os santos, é a devoção a Maria Santíssima. É a devoção mariana, o Imaculado Coração de Maria. Se amamos a Nossa Senhora de todo o nosso coração, se queremos imitar a ela em tudo, aí vamos progredir mais facilmente. Tudo por Maria, nada sem Maria. A Jesus por Maria Santíssima. Então, invocá-la sempre, todos os dias, com a oração do Santo Rosário, sobretudo o Rosário em família. É muito importante, os papas escreveram sobre isso, a oração do Santo Rosário em família, poderosíssima, contra todas as hostes infernais, contra tudo de mundanismo, as mais malas influências, tudo isso conseguimos combater com a oração do Santo Rosário. A entronização do quadro do Sagrado Coração de Jesus, da imagem do Coração de Jesus, ter essas grandes devoções, senão não nos salvaremos. Essas são pequenas delícias que nos oferece, pequenas graças que nos oferece Nossa Senhora, Nosso Senhor, para podermos perseverar nesse caminho, nesse vale de lágrimas. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.